Agradeça a Deus se o INSS negar, é isso mesmo, indeferir o seu pedido de benefício, principalmente se for um pedido de benefício por incapacidade para o trabalho. Eu vou explicar o porquê nesse vídeo e vou pedir para você ajudar outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo agora no seu Facebook, compartilhe aí na sua lista de amigos do WhatsApp, para que nós possamos tranquilizar o coração dessas pessoas que estão ansiosas, que tiveram o pedido de benefício negado pelo INSS. Eu vou explicar por que vocês devem ficar tranquilos. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para ajudar vocês. Quer aproveitar e ficar informado? Ainda não é inscrito nesse canal? Aproveita essa oportunidade. Se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações. Assim você vai receber os vídeos, vai ficar por dentro das notícias, informações, dicas e das explicações que eu costumo trazer para ajudar as pessoas. Esse canal não tem nenhum vínculo de trabalho. Esse canal não tem nenhum vínculo com o escritório que eu presto serviço. Esse canal não tem nenhum vínculo com o meu emprego. Aqui eu compartilho a minha experiência. Então tome cuidado com algum profissional que oferece serviços pela internet. Tome cuidado aí com advogados fora da ética profissional. Se você vê propaganda na televisão, no rádio, no jornal, ou alguém bater na sua porta, ligar para você oferecendo serviços, foge desse pessoal, tá? Como o pessoal chega lá no escritório que eu presto serviço? Há muitos anos, por orientação, por indicação. Olha, o serviço ali é bacana, deu certo, às vezes não deu certo, mas a pessoa foi bem atendida, ainda assim indica o serviço. Então, procure um advogado aí na sua cidade ou nas cidades próximas de você, que você tenha um contato com essa pessoa. Cuidado, é antiético propaganda de advogado. Preste atenção nisso. Aqui nesse canal não tem nenhum telefone, não tem nenhum endereço de WhatsApp, não tem nada, porque aqui eu ajudo a todos, não apenas uma pessoa. Vamos lá. A questão aqui que eu quero tranquilizar vocês é a seguinte. Quem teve o pedido de benefício negado pelo INSS pode ter uma grande chance de conseguir a aprovação do seu pagamento agora. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, julgou 5 ações agora no primeiro semestre, de benefícios por incapacidade e concedeu o direito a essas pessoas, fazendo com que essas ações possam ser utilizadas para outros casos iguais em todo o Brasil. Esses julgamentos realizados pelo TRF3 podem dar esperança aos segurados do INSS que tiveram o benefício por incapacidade negado. E eu vou explicar para você. Vou pedir que você deixe aquele like, aquele joinha, para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas. Para conceder o pagamento desses benefícios para as pessoas que tiveram o benefício negado e indeferido pelo INSS, o tribunal considerou laudos médicos, perícias e a renda familiar do trabalhador. Diante disso, o TRF3 observa todo o contexto do cidadão e as condições de sobrevivência e o retorno ao mercado de trabalho. Com isso, garante a seguridade efetiva da Constituição Federal, permitindo que os trabalhadores com alguma incapacidade para o trabalho possam ter uma vida digna. O benefício por incapacidade pode ser um auxílio-doença, que é temporário, até que você possa se recuperar, ou uma aposentadoria por invalidez, que é permanente pelo resto da sua vida. Quem decide essa condição, se é auxílio ou se é aposentadoria, é o médico perito do INSS, isso depois do segurado passar por uma avaliação. Acontece que os advogados criticam o atendimento e garantem que muitas negativas do INSS, muitos indeferimentos de pedidos, são devido a um perfil generalizado da avaliação. Diante disso, as ações levadas à justiça têm como propósito reparar essas falhas, esses erros do INSS e também na perícia médica. Nesse cenário, os juízes, segundo advogados especialistas, consideram mais do que a incapacidade do retorno ao trabalho que a pessoa exercia. Na análise feita pelos juízes, é considerado a escolaridade, a condição social do cidadão que teve o benefício negado pelo INSS. Sendo assim, observado todos os aspectos que compõem o cenário do trabalhador em condições de vulnerabilidade. É lógico que o INSS não aceitou essa
visão dos advogados. Ele contestou essa decisão. O que eles disseram? Em defesa, os peritos discordam da acusação feita pelos advogados. Além disso, eles garantem que os exames são focados em avaliar se o segurado tem condição física ou mental de retornar à atividade de trabalho. Segundo a Associação Nacional de Médicos Peritos Federais do INSS, a perícia concede, em média, mais da metade dos pedidos de benefícios feitos direto ao INSS. Sendo assim, esses dados comprovam que a negação não é relacionada ao atendimento. Os especialistas em direito previdenciário, ou seja, os advogados, recomendam que você entre com uma ação na justiça contra a decisão do INSS após a negativa do seu benefício. Porém, também é indicado que não leve o pedido ao Conselho de Recursos do INSS, pois esse não refaz a sua perícia. É isso mesmo que você entendeu. Se o INSS indeferir, negar o seu pedido, não leve ao Conselho de Recursos do Instituto. Não faça recurso dentro do INSS, pois eles não vão refazer a sua perícia. O que eles vão fazer é que uma junta de médicos analise uma perícia que foi feita por um médico do próprio INSS, diminuindo as chances de você conseguir, e você vai ficar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos esperando a resposta de um recurso do INSS e pode ter o resultado negativo. Aí vai ter que entrar na justiça. O que eu recomendo a maioria das vezes quando um cliente lá no escritório procura? Olha, o INSS negou. Fala, olha, eu sei que você precisa do serviço. Eu não vou forçar você a entrar na justiça. Eu não vou pegar o seu serviço. Minha função aqui é outra, é ajudar. Eu indico que você aguarde 30 dias para tirar a dúvida do seu coração. Agenda uma nova perícia dentro do INSS com documentos novos que comprovem a sua incapacidade para o trabalho. Se o INSS negar mais uma vez, aí, meu amigo, vamos para a justiça. Os especialistas em direito recomendam você entrar na justiça contra o INSS. A questão aqui é que na justiça as suas chances são aumentadas, é uma segunda oportunidade. Por quê? Primeiro, que não é feito por um perito do INSS. Segundo, que o perito vai avaliar e encaminhar essa decisão para um juiz. E esse juiz tem que analisar não só o que é dito aqui pela afirmação dos próprios médicos peritos na Associação de Médicos Peritos Federais do INSS. Vou ler para vocês aqui a justificativa deles, a defesa dos médicos peritos da associação, que discordam dos advogados e garantem que os exames são focados em avaliar o segurado se ele tem condição física ou mental de retornar à atividade de trabalho. Ou seja, eles generalizam a perícia médica do INSS, enquanto na justiça eles vão olhar a condição social da pessoa, a idade avançada, se ela tem condição de retornar ao mercado de trabalho, a região em que ela mora, se existem serviços disponíveis para aquela pessoa, a condição de escolaridade, se apesar da idade e a região, a pessoa não tem uma escolaridade para conseguir uma outra atividade de trabalho. Tudo isso pode fazer com que a pessoa não consiga apenas um auxílio-doença, algo temporário, que vai ser reavaliado pelo INSS. Mas na grande maioria das vezes, algo que seria impossível, considerando que o INSS vai avaliar apenas a condição física e mental e não a condição social, a escolaridade, a vulnerabilidade social daquela pessoa na sociedade, na maioria das vezes, a justiça consegue pagar uma aposentadoria, manda o INSS, condena o INSS a pagar uma aposentadoria por invalidez, algo que não acontece dentro do INSS. Então, portanto, não se preocupe, fique tranquilo, o que é seu, ninguém tira. Se o INSS negou, dê graças a Deus e entre na justiça. A pessoa fala, mas vou gastar com advogado? Meu amigo, não precisa gastar com advogado. Tenta no INSS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai ver que você não vai gastar nem um centavo com advogado. Primeiro, que você vai entrar com a ação e vai ter a orientação de um profissional, que vai aumentar as chances de você conseguir. Se você tiver a documentação que comprova a sua incapacidade, você tem 100% de chance de conseguir um benefício. Seja um benefício por incapacidade temporária ou permanente, você ganha a ação. Algo que você só vai conseguir através de um profissional. E quando você ganhar, você não vai tirar um centavo do seu bolso. Você não vai pagar o advogado. Você vai ganhar algo que você não tinha direito, que você tentou 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu falo para o cliente, não entre na justiça. Se tem uma dúvida no seu coração, vai no INSS de novo. Tem gente que vai além, faz o recurso. Aí anos depois fala, olha,
meu recurso foi negado, vamos entrar na justiça. Você ganhou na justiça, você não vai tirar um centavo do seu bolso. Como diriam os antigos advogados, você não vai vender uma galinha do seu quintal para pagar o advogado. O Estado vai pagar você de acordo com aquilo que o advogado convenceu o juiz ali, mostrar que você tem direito, e desse dinheiro que você vai receber todos os meses, você não vai pagar o advogado. Você vai pagar um dinheiro lá de trás, que você nem tinha direito, nem conseguiu, que o advogado vai conseguir provar que você tem. Então, você não vai gastar, não vai tirar um centavo do seu bolso. Você vai receber e do seu lucro é que você vai pagar o serviço, o trabalho daquele profissional. Então, considere essa ação. Lembrando que você pode tentar entrar com uma ação no Juizado Especial Federal, pequenas causas até 60 salários, sem o advogado contra o INSS. Leva na Justiça Federal e assim que o INSS entrar com os seus advogados, que são do governo, contestando a sua ação, o molho vai sair um pouquinho mais caro que o peixe, porque você vai ter cometido erros, porque entrou com documentos que não deveria, deu um tiro no próprio pé, perdendo todos os seus direitos porque fez algo que não deveria, colocou documentação desnecessária e que pode prejudicar a sua aposentadoria, o seu pedido de benefício, porque não procurou um advogado, e aí você vai gastar em dobro, porque vai ter que procurar um profissional no meio do processo e ele vai cobrar por isso, ao contrário de no início do processo você ter combinado com o profissional. Falou, olha, eu vivo de salário, você vai trabalhar, você vai fazer todos os recursos, vai pegar a decisão da perícia, vai contestar ou vai aceitar. Se vier um tipo de benefício, você vai pedir aposentadoria, não vai aceitar o cálculo, vai pedir o valor máximo. E no final de tudo isso, se o processo for para São Paulo, você vai ter que trabalhar também, gastar com funcionário, telefone, tudo. E se eu perder, eu não vou pagar você. Todo o seu trabalho eu não vou pagar. De quem é o prejuízo? Do advogado. O advogado perdeu a sua causa? Não. Você perdeu a causa, porque não tinha a documentação necessária que comprovava a sua incapacidade para o trabalho. Então, antes de ingressar com a ação, melhor ainda, antes de pedir o seu auxílio-doença no INSS, já procura o profissional para orientação. Não que você vai ter o seu benefício pago, porque o INSS agora vai podar todo mundo. Mas, negando, você já entra direto na justiça e garanto a você que se você tem a documentação que comprova a incapacidade, você tem chances de conseguir sim o seu benefício. Aí tem gente que fala, nossa, mas já entrei 1, 2, 3 vezes na justiça. Todas as vezes que você entrou, você ganhou. Então, você não perdeu. Paciência, perseverança, luta, vai dar o que é seu, vai dar o seu direito. Então, se o INSS negou, não se desespere, a justiça está aqui para ajudar. É rápido? Não é rápido. Não é como no INSS que tem uma resposta. É um processo, mas é um processo que, se for ganho, tem todo o aval da justiça. É algo honesto, que passou por um promotor de justiça, pelo juiz, por seu advogado, advogado do INSS. Tem uma demora por isso. Quando o processo está saindo, vão pegar o processo para olhar se o juiz está falando certo, se o advogado do INSS está trabalhando certo, se o seu advogado está trabalhando. Não existe essa história de processo parado, engavetado, porque os processos nem de papel são. Então, quem disser isso aí, é só se o advogado pegou a sua documentação e não deu entrada. Aí é diferente. Mas se está na justiça, é uma bola de neve. Isso vai rolando, e uma hora vai sair. Tem que sair. Ah, mas vai caducar. É cada barbaridade que a gente ouve. O processo vai caducar se o advogado não cutucar lá. Gente, pelo amor do meu Senhor Jesus Cristo, consciência. Existe uma coisa que chama prazo processual. Você não pode falar antes, né, do juiz. Você tem que aguardar. O que se faz é pedir na necessidade. Só um exemplo claro, algumas pessoas já ouviram falar em antecipação de tutela, que é quando se pede uma urgência, que a pessoa está com AIDS, está com câncer, está em estado terminal, está em cima de uma cama, pede para o juiz, mesmo assim o juiz não concede, ele fala, vamos fazer a perícia. Se o meu perito falar que é assim, se o seu advogado falou que é verdade, você recebe essa antecipação depois da perícia. Fez a perícia, antecipa a tutela, a pessoa começa a receber, mas porque o juiz decidiu, não é porque o advogado pediu. Mesmo que ele não pedir, tem o promotor que vai pedir para você. Pode ficar tranquilo. Então, cuidado, muito cuidado na hora de encontrar um profissional. Aí tem muita gente que fala mas na hora do vamos ver a coisa complica mesmo, tá? Orientação, peça sempre. Fala, olha, estou aguardando uma resposta do meu advogado. Fique tranquilo, fique em paz, tá? Se você teve benefício negado do INSS, esse vídeo é para tranquilizar, não é para deixar você preocupado. Se você tem direito, vai conseguir na justiça. Esquece recurso dentro do INSS. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, em outros vídeos, volto quantas vezes for necessário. Só fiz esse vídeo hoje porque recebi muita gente hoje que estava preocupada aí, mas fica tranquilo.
que é seu, tá ganho. Forte abraço para todo mundo, daqui a pouquinho eu volto, tá? Com mais informações para vocês. Vou achar uma matéria bacana, mesmo que mais velha aqui, falando sobre o assunto, para tranquilizar vocês sobre essas decisões do tribunal, com números, aquela papagaiada toda. Então, fica tranquilo. Teve muita decisão na justiça esse ano, no primeiro semestre de 2021, levando em consideração a vulnerabilidade social, a idade da pessoa, grau de instrução, e não apenas como é feito dentro do INSS, que vê apenas a incapacidade para o trabalho. Lembrando sempre, hoje me ligou uma pessoa também falando que tinha um problema de saúde. Problema de saúde não dá direito a benefício, mas sim a incapacidade para o trabalho que esse problema de saúde vem trazer. Então, se o problema causa incapacidade para o trabalho, você tem direito. Forte abraço, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Lembrando que também não é inscrito, para o canal não acabar, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. Estamos chegando aqui com o nosso compromisso, que é trazer a informação. Até o próximo vídeo.